31 de outubro de 1517. Alguns homens que a história rotula eles como reformadores e outros como protestantes, durante um momento na Alemanha, como um ato de protesto, um desses homens, chamado Martinho Lutero, pregou na porta de uma igreja as suas 95 teses como uma forma de protesto em relação às heresias que acontecia na igreja naquele tempo. A gente conhece como Martinho Lutero, né, aquele que escreveu as 95 teses, mas não foi somente ele. Os reformadores foram outros homens também, como João Calvino e outros demais. Foram homens corajosos no seu tempo, não para criar uma nova igreja, não para criar um novo segmento do cristianismo, não. Mas eram homens com o propósito, de fato, de reformar e fazer com que a igreja voltasse à sua essência do Evangelho, de Cristo e os apóstolos. Interessante que um dos estopins que fez com que esses homens permitissem que os seus olhos fossem abertos, foi acerca das indulgências. O que eram indulgências? Indulgências foram uma doutrina criada por Roma, pelo Papa Bonifácio, e em que dizia que a indulgência era uma forma de você pagar suas penitências. E o cúmulo da indulgência foi que cada moeda que caísse dentro do gasofilaço, daquele local de oferta, era uma alma que saltava do purgatório para a salvação eterna. Então isso eram os absurdos nesse período do ano 1500. E que homens alinhados com as escrituras sagradas não se renderam a esses absurdos do seu tempo. E o que eles fizeram foi voltar às escrituras sagradas. E um dos versículos chaves dessa reforma protestante foi a carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, onde Paulo finaliza esse versículo dizendo que o justo viverá pela fé. E o que os reformadores concluem com isso? Que somente através da fé o homem tem a salvação. Que somente Jesus Cristo é aquele que morreu, Filho de Deus, ressuscitou, e Ele é o Messias que proporciona a salvação de todo homem. Somente mediante a graça nós fomos resgatados pelo Senhor. Somente, olha só que interessante que eles falam, somente as escrituras sagradas são inerrantes, porque a doutrina daquele tempo chegou ao ponto de o Papa era o único que não errava na igreja. Então eles entenderam que na verdade todo homem é falho, toda liderança é falha, e somente as escrituras são inerrantes. E aí eles finalizam que a glória ela deve ser dada somente a Deus, diante de todos os absurdos, idolatrias, culto a homens daquele período. Isso nos faz uma reflexão, o que os reformadores foram desafiados no seu tempo, a se voltarem às escrituras sagradas. Aí eu te pergunto, será que se a gente pegar todas essas 95 teses de Lutero
e a gente for passar pelo filtro dos nossos dias, será que nós não estamos negociando a nossa fé? Negociando os valores das Escrituras diante de várias doutrinas, vários dogmas estabelecidos nos dias de hoje? Então, 31 de outubro é uma data não para a gente comemorar, não, é uma data para a gente refletir acerca de alguns homens corajosos do seu tempo não se rebelaram. Eles não se rebelaram, sabe por quê? Porque o valor do cristianismo não é a igreja. O valor do cristianismo é a Escritura Sagrada. Então a igreja nunca está acima das Escrituras Sagradas, como foi naquele tempo. Eles obedeciam mais à igreja do que às Escrituras. Então, eles não foram rebeldes, pelo contrário, eles foram leais às Escrituras. Então, os protestantes, eles protestam contra uma falsa igreja. Eles protestam contra uma falsa liderança, como uma falsa doutrina. E eles são fiéis e são leais às Escrituras Sagradas. Então, neste dia, 31 de outubro, reflita na sua vida. Você é fiel e você é leal às Escrituras Sagradas? Ou você já se vendeu para a sua religião, para a sua igreja? Pegue o que você aprendeu até hoje acerca da sua religião e da sua igreja. Passe, como aqueles reformadores fizeram, passe pelo filtro das Escrituras Sagradas. E se você perceber alguma diferença, cuidado. Você pode estar no lugar errado. Você pode estar seguindo palavras erradas, orientações erradas. Deus deixou a sua palavra, as Escrituras Sagradas, para direcionar o seu povo. Então, seja direcionado pelas Escrituras. Somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Viva 31 de outubro! Os reformadores são a nossa inspiração para esses dias. Reflita nisso. Um grande abraço.